Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos testar juntos o chantilly da marca Amélia, o Chantimix. Ele promete alto rendimento, textura consistente, cremosidade, então vamos ver se é isso tudo mesmo. E o modo de preparo é bem simples, a gente vai seguir exatamente as instruções da embalagem, deixando no mínimo 12 horas na geladeira. O meu ficou 13 horas e meia. E também vou mostrar o passo a passo que eu fiz para chegar nesse resultado desse bolo lindíssimo. O recheio desse bolo vai ser de abacaxi com coco. Então eu comecei preparando a fruta aqui porque precisa cozinhar e em seguida em outra panela um brigadeiro branco com coco, gente, que fica assim divino. Quem quiser essa receitinha, comenta aqui embaixo que eu trago para vocês no próximo vídeo. E aí, com o meu chantilly gelado, é só a gente bater em velocidade média até abrir um buraco no meio da sua tigela. Aqui deu 5 minutinhos. O próximo passo é a gente usar um saco de confeitar e a gente vai fazer a nossa pré-camada do bolo para evitar que aqueles farelinhos fiquem soltando na hora da decoração. E aí eu vou mostrar rapidinho a massa que eu tô utilizando hoje, que é uma massa chiffon, ela é mais estruturada e eu assei em 2 discos apenas, porque eu vou cortar, eu vou fatiar cada uma delas ao meio, tendo assim 4 discos de massa, eu vou ter 3 camadas de recheio. E o nosso docinho de abacaxi, eu tive que escorrer assim, porque ele fica melhor no nosso recheio. E a caldinha eu vou utilizar para molhar a massa. E olha que massa linda, gente. Quem quiser a receita passo a passo, é só pedir aqui ou lá no nosso direct. E aí a forma que eu montei esse bolinho foi colocando um plástico na nossa forma, colocando o primeiro disco de massa para cima e molhando, porque assim eu acho que ele fica mais úmido. Aonde seria essa parte do topo, né? Você pode achar que a calda vai escorrer, mas é só você ir colocando, esperando um tempinho e colocando mais, que vai ficar distribuído de maneira uniforme. E aí eu já entro com a nossa contenção de chantilly para o nosso recheio não vazar. Lembrando que esse bolo vai ficar aí algumas horas fora da geladeira. Depois disso, é só vir com a quantidade de recheio desejada e espalhar bem com uma colher. Essa colher minha aqui tá tortinha assim, porque eu acho que é mais fácil e assim não levanta a massa, sabe? Quando você usa com a sua colher em pé, você vai tentando esticar, alisar ali e o bolo vai soltando, fica assim um caos. Agora a gente vem com mais uma camada de massa, aperta bem porque precisa grudar o recheio aí para o seu bolo ficar firme. E já pode vir com mais calda para regar o bolo, a calda da sua preferência, que eu tô utilizando a calda do doce mesmo. Agora é só a gente repetir o processo, colocar chantilly nas bordas para contenção e agora vir com mais uma camada de recheio. Esse aqui eu já misturei o doce de abacaxi. Reparem que meu brigadeiro está bem firme, então com a fruta, mesmo que solte um pouquinho de água, não tem problema. Depois de descansar por apenas 4 horas na geladeira, foi esse o tempo que eu tive, né? O tempo ideal é no mínimo de 8 horas, tá, gente? Para ele ficar bem firminho na hora de você decorar aí e na hora de você transportar principalmente. E como o meu bolo ultrapassou o limite da altura da forma, eu coloquei um acetato em volta para ele poder ficar mais retinho. E agora, para colocar o seu prato, eu coloquei uma colinha ali que foi um pouquinho do recheio que sobrou, mas pode ser outra coisa, chocolate derretido, glucose, o que você tiver em casa. Esse prato é um prato de MDF de 6 milímetros. É um prato que eu já usei anteriormente, então ele tem alguns risquinhos, mas ele tá perfeito. E esse momento da gente desenformar o bolo, tirar esse plástico, gente, é muito satisfatório, né? E percebam que mesmo com pouco tempo de descanso, como o recheio, a massa está bem firme, o bolo ficou ótimo. Então agora a gente vai partir para o chantilly. Chantilly, ó, do jeitinho que eu bati, ele ficou bem poroso. Então, para fazer essa pré-camada, eu hidratei um pouco com o mesmo líquido chantilly, com chantilly líquido, né? Eu não coloquei leite condensado, não coloquei leite ninho, porque eu não queria alterar o sabor e a textura, porque o objetivo é testar a qualidade desse produto. Então, se eu ficar adicionando truques, fazendo receitinha, não vai dar certo, não vai ser um teste honesto, um teste fiel, né? E aí, mesmo que seja uma pré-camada, eu procuro deixar o mais lisinho possível, o mais retinho possível. É só você vir com uma espátula, uma faca para você alisando e girando. Mesmo que você não tenha uma bailarina, é só você ir aos pouquinhos devagar, vai virando o bolo com uma faca alta que já dá super certo. E aqui eu vou aproveitar para vocês, eu não vou fazer um trabalho de bico nesse bolo, mas eu tô fazendo aqui em algumas partes
Só para vocês terem uma ideia da textura que a gente consegue chegar com esse chantilly hidratado no ponto certo para ponto de bico, tá? Você vai colocando o chantilly líquido aos poucos até você ver que ele tá mais lisinho e não tá poroso. Eu já tenho aqui gravado um outro vídeo com uma outra marca de chantilly, gente, que deu assim muito ruim. Me fez passar muita raiva e eu resolvi começar essa série, que é a gente testar chantilly, gente, porque você chega no mercado, é uma infinidade de marcas e o preço não muda muito. Não vai pensando que o chantilly mais caro é o melhor e o mais barato é o pior, que não é bem assim. Mas vamos aos pontos importantes dessa avaliação. Primeiro de tudo é o sabor. Gente, esse aqui não tem sabor de nada. Não é ruim, mas também não é bom. Ele é neutro. Nada, nada, nada. Então, eu acredito que para você saborizar, para você colocar um cacau, para você colocar leite condensado, leite em pó, perfeito. Ele vai ali pegar o sabor que você adicionar. Outra questão da cremosidade. Não senti essa cremosidade toda, não. Achei ele bem poroso e eu tive que hidratar bastante. Em relação ao rendimento, realmente esse chantilly rende bastante. Para fazer esse bolo de 15 centímetros de diâmetro, ele deu mais ou menos 12 centímetros, 13 de altura. Eu gastei menos de meio litro de chantilly, já incluindo a contenção ali que eu usei dentro do bolo e incluindo toda a decoração. Vamos falar de resistência esse bolo. Gente, nesse dia que eu fiz o bolo, estava batendo 39 graus, muito calor, foi no carnaval agora. Então, assim, ele ficou mais de 2 horas fora da geladeira, depois de pronto, sem contar o tempo que eu levei espatulando com a ring light ligada, tá? E mesmo assim, ó, ele se manteve intacto, tá bom? Essa hora que eu parti aqui, ó, já tinha 2 horas que ele tava fora e você pode ver que ele continua perfeito. E eu vou aproveitar para mostrar dentro do bolo também, ó, para você ver que mesmo com a fruta não escorreu, a massa ficou úmida no ponto certo. Outro ponto importante é que esse bolo não foi feito blindagem e também não foi feito uma camada grossa de chantilly, que eu sei que muita gente não gosta. Como vocês viram aí, esse bolo ficou bem alto. Comenta aqui embaixo se você prefere um bolo maior no diâmetro e mais baixinho ou um bolo assim mais alto, porque fica mais bonito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!